Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Divã, o primeiro podcast sobre rodas do Brasil. Eu sou o Denis Santini e aqui você vai conhecer histórias do franchising, principalmente de franqueados e multifranqueados. Esses empreendedores que empreendem, olha, isso aqui é uma redundância, segunda vez que eu faço isso, uma redundância, né? Empreendedores que empreendem através de franquia, seja uma operação, que é o franqueado, ou mais de uma operação, que são os multifranqueados. E nós vamos trocar aqui muitas ideias, vamos falar cases de sucesso, vamos contar erros e acertos de uma franquia e com certeza vamos ter dicas valiosas para quem está aqui assistindo a gente, para quem já viu alguns dos nossos podcasts, tenho certeza que já conhece e vai poder aproveitar bastante. E, como eu sempre falo, a gente está num estúdio, mas num estúdio diferente. Como vocês podem ver aqui, a gente está no Divã. Da onde vem esse nome Divã? Porque nós estamos numa van, gente. E a brincadeira é um trocadilho infame mesmo com o divã do psicólogo. Nós vamos botar o franqueado no divã e vamos tentar aprofundar, contar detalhes, pedir para ele contar um pouco da sua história. Então esse é o Divã com o franqueado. E não podia estar num lugar mais legal. A gente está nessa série, essa série que a gente está fazendo de gravações é no Rio de Janeiro, direto do Rio Innovation Week. Começamos com o pé direito, né? E nesse espaço incrível que a BF Rio trouxe pra gente, na Arena do Franchising, dentro do Rio de Janeiro, dentro do Rio Innovation Week. E esse episódio só está presente também porque nós temos grandes parceiros. Como eu sempre digo, o franchising está em 3 pilares: franqueador, franqueado e parceiros. Como muitos de vocês sabem, eu sou dono de uma agência, a MD, e eu tenho alguns parceiros que fazem isso acontecer. Um deles é a BWA Global. A BWA é uma empresa líder em contabilidade para franquia, com mais de 3 mil clientes. Eles atendem franqueados e multifranqueados em todo o Brasil. E sabe o que eles são? Especialistas em performance tributária. Eu gosto dessa frase. Vocês conhecem o meu livro, que é de franqueados de alta performance? Precisa ter uma alta performance em tributo, que é um desafio. E por isso a BWA está dando um presente para nós, aqui do Divã, para os nossos ouvintes. Vai aparecer um QR Code aqui, é um diagnóstico financeiro, sem custo nenhum. Ela vai passar aí um pente fino nos seus números para te ajudar a tomar decisões. Inclusive o Rafael que está aqui, eu vou contar dele daqui a pouco, a gente falou bastante sobre isso nos bastidores aqui. E também conta com a Franquia Extranet. A Franquia Extranet é uma das maiores plataformas de gestão de processo entre franqueados e franqueador. Se você é franqueador e está ouvindo a gente e ainda não tem uma intranet, precisa conhecer a Extranet. Se você já tem, é bom conhecer também para ver se você está atualizado com as melhores ferramentas. E eu posso afirmar que a Extranet é uma das melhores do Brasil. E ainda conta com o apoio do AV Franquia, uma das maiores iniciativas de apoio ao varejo. Vamos fazer o seguinte? Eu vou botar aqui embaixo um pouco sobre cada parceiro desse para você depois poder conhecer melhor. E agora eu vou focar no Rafael. Pô, Rafael, muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui, é um prazer ter você com a gente. E eu normalmente começo pedindo o seguinte: quem é o Rafael? Eu sei que você é franqueado, e só de estar aqui a maioria das pessoas já sabem, mas eu queria que você contasse quem é o Rafael, qual é a sua trajetória e como é que você chegou até o mundo das franquias. Muito, muito obrigado por você ter vindo aqui. Soube que você pegou um trânsito para chegar aqui. Rio de Janeiro, sexta-feira, né? Exato, Rio de Janeiro, sexta-feira com sol. Com sol. Com sol. Conta pra gente. Muito obrigado por você estar aqui, Rafael. Obrigado mesmo. Primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade. Realmente é muito bom estar nesse bate-papo como franqueado e compartilhar, né, de todas as dores e soluções que a gente vai encontrando pelo meio do caminho, né? A minha história eu sou franqueado então de um bar, né? De uma rede de bares, na verdade 2 unidades dessa rede. Mas você já começou franqueado? Só que eu fui franqueado. Eu comecei, na verdade, em alimento e bebida há mais ou menos 15 anos, não como franqueado. E aí eu fui escalando dentro do negócio, até que eu tive uma primeira experiência com franquia, numa outra marca, em 2015. E fiquei 3 anos com essa experiência. E agora eu também estou há 3 anos com essa outra marca também como franqueado. E você, antes de ser franqueado, você trabalhava em empresas franqueadoras ou você trabalhava no ramo de alimentação diverso? Não, antes de ser franqueado, antes de eu entrar no ramo de alimento e bebida, eu era do mercado financeiro. Mercado financeiro? Isso. E aí mergulhei no ramo de bares e restaurantes, fui me especializando, fui crescendo até me tornar sócio. E aí sócio franqueado, sócio também de marca própria.
Então sei o que é. Os dois lados. Eu sei os dois lados, qual o lado bom de ser um franqueado, né? E ter tudo ali à sua disposição, e também ser a dor, que é criar tudo para poder fazer o espetáculo começar. E aí, há 3 anos eu sou franqueado dessa rede de bares. E como é que foi você mudar de uma carreira de executiva, trabalhar para a empresa, para resolver empreender? Você sempre quis empreender ou foi um bichinho que de repente você viu uma oportunidade? Como é que foi essa mudança de trabalhar para alguém, você falou que trabalhava no mercado financeiro, e começar a empreender e começar a assumir alguns riscos grandes aí como empreendedor? Eu fui convidado lá atrás, em 2008, se eu não me engano, 7, 8, eu fui convidado para fazer a gestão de um bar no centro do Rio de Janeiro. E como eu falei, eu fui tendo sucesso, aí fui convidado para ser sócio, acabou não dando certo, eu neguei a sociedade e aí fui desligado. Isso é uma coisa bacana. Assim, bacana de falar, bom, aprendizados. E aí depois eu volto eu faço consultoria de bares e restaurantes, e depois eu volto para ser, então, eu sou convidado de novo, calma aí que eu tô, deixa eu tirar aqui. E aí eu sou convidado a assumir uma operação como franqueado de uma rede, a primeira franquia externa dessa rede. E ali é a chave, é o ponto de virada. Em 2015 Você falou, quando eu gostei da brincadeira de empreender. Ali eu falei, é agora. Então de 2015 para cá é que eu larguei a CLT e sou realmente um empreendedor, tanto franqueado quanto com loja própria. Sabe que, uma brincadeira à parte, né? Eu comecei a empreender muito jovem, eu comecei a empreender com 22 anos, 23 anos, mas eu trabalhei em banco. Meu primeiro emprego foi trabalhar em banco. Tem uma história anterior de atleta e tal, mas quando eu realmente deixei de ser atleta e deixei a carreira profissional de atleta para trabalhar, eu acabei trabalhando em banco. Eu lembro que eu amava 13º, benefício, férias. Quando a gente empreende, passa a não gostar tanto mais. Daí tem que pagar férias, pagar 13º, muda um pouco o mindset da cabeça, né? Quem é CLT, ele se preocupa de 9 às 18, né? De segunda a sexta. Quem é empreendedor se preocupa 24 horas. Né? Então, é a primeira diferença básica aí. Para quem tem essa ilusão que ser o empresário é mais confortável, tá longe disso. Eu estava conversando aqui com o Rafael e ele me contou, né, conversa vai, conversa bem, eu estava contando para ele de repasse, o quanto que eu tô querendo, a gente está tentando aqui nesse mundo do franchising desmistificar um pouco. Ele me contou que ele começou com repasse, né? Você acabou repassando as suas operações, né? Então o bacana é que o Rafael tem os dois lados, ele repassou uma operação dele e também acabou comprando a operação de repasse. Queria que você contasse como foi a sua experiência, primeiro repassando essas lojas que você repassou, se você se doeu muito, porque às vezes o valor nem é o que a gente gasta, né? É o que ela vale no mercado. Mas você enxerga com bons olhos esse repasse que você fez? Então, a primeira oportunidade que eu tive com um franqueado, eu peguei uma loja de repasse e depois eu repassei essa unidade. Então o que você pegou também foi repasse? Eu peguei como repasse e depois repassei. Então, a gente pegou a loja, não estava performando tão bem e teve muito sucesso. E a gente eram muitos sócios na época e teve uma confusão na sociedade, junto com uma crise de óleo e gás no governo Dilma, e a gente resolveu repassar a unidade. Então eu tive essas duas oportunidades, de pegar um repasse e também de repassar. E você enxerga que quando você vendeu, que é uma forma de você até recuperar um pouco do investimento, porque a alternativa era fechar e perder tudo, né? Não, repassar sem dúvida nenhuma é uma solução, né? Quando a gente repassa ali, faz a conta de fechar, é praticamente milionária. Na época, então, eram 40 e tantos funcionários. Então, imagina fazer rescisão de todo mundo, né? O aluguel era caríssimo, estava em vigência de aluguel. Então, você sai de todo esse ônus quando você repassa a unidade. Às vezes, você consegue recuperar o investimento, às vezes não. Às vezes, você só reduz seu prejuízo. Mas, de certa forma, eu acho que nas duas oportunidades a gente sai ganhando, né? Ou minimiza o prejuízo, ou então até realiza. Para mim, isso é música, no caso, é meus ouvidos. Eu acho que acho que esse é o desafio. Uma vez eu ouvi uma frase num dos nossos podcasts, eu já te convido você a assistir aqui, foi no podcast jurídico da querida da Ana e da Mari, elas contando que suor e lágrimas não entra no valuation, né? Não está na conta. O que você dedicou, infelizmente, não entra no valuation. O que entra é quanto vale, né? E às vezes você tem que tirar isso de lado e realmente antecipar alguma coisa. Mas eu estava conversando aqui sobre essa questão do repasse e depois você adquiriu de repasse também, né? E você pegou uma loja que não estava indo tão bem e conseguiu virar. Qual foi a mágica? Mágica é boa, né? Qual foi a sorte? Só pilim, pilim, pum, e aí tora, peguei um repasse, tô ganhando dinheiro. Do nada começa a ganhar dinheiro. Bom, assim, existem vários tipos de loja que são repassadas, né?
Mas no geral, o que eu percebo é que falta muita gestão, né? Quando a gente fala principalmente como franqueado, eu acho que tem a que a gente está conversando nos bastidores, né? Tem aquela questão assim às vezes o franqueado ele acha que o franqueador é o dono do negócio sozinho, né? Por ter a marca, por vender a franquia, por cobrar royalty, o franqueado acha que ele por si só isso já resolve e acaba não administrando a loja como deveria administrar. Então, na mão de um gerente, supervisor. Não está presente, às vezes não é o primeiro negócio da pessoa, acontece muito, né? Ele fala assim, não, é porque essa marca é boa, então eu vou investir nela ali. Ela vai andar sozinha. Porque ele disse que vai me dar uma rentabilidade de 8 a 12%, então... Aí ele já, no primeiro mês, ele já olha, ué, não deu 8. Aí vai lá no franqueador, né, e fala assim, cadê meus 8%? Cadê meus 12% de lucro? Aí você vai na loja, e nem na loja a pessoa vai. Né? Então, o que eu percebo é que falta muita gestão. Então, as oportunidades que a gente teve como aquisição de repasse, quando a gente colocou ali uma gestão mais aprofundada com o negócio, um acompanhamento principalmente, um dia a dia ali, assumindo a posição de empresário, de dono do negócio, aí performa melhor. Então eu consegui ter sucesso, eu consegui virar, né, que a gente fala, virou a loja, consegui virar todas as lojas que eu peguei por repasse, acho que muito por conta dessa gestão, de não terceirizar a responsabilidade para o franqueador. Sabe o que eu estava falando aqui quando ele me contou? Porque ele me contou um pouco disso, até para poder preparar aqui a nossa conversa. E aí ele falou, Denis, eu fico impressionado como tem muito franqueado que não sabe ler, não sabe nem fazer uma DRE. Aí eu falei, cara, um assunto que a gente abordou pouco aqui, até aproveitando que a BWA aqui está apoiando a gente, ó, diagnóstico, hein, gente, tá? Não esquece de fazer, de graça, presente. Mas brincadeiras à parte, né? Qual é a importância de uma gestão financeira de um negócio, de ter um DRE ali na ponta do lápis, bem cuidado, com a atenção que ele merece? Às vezes a gente vai tomar café com alguns franqueados amigos, né? E aí tem aquela sessão de desabafo, é quase um divã, né? É quase um divã, é um divã. E aí, nesse divã... Chama esses amigos que eu vou trazer ele pra cá. Nesse divã, pessoal, você percebe que a galera não sabe nem os pilares de um negócio gastronômico ali, né? Faturamento, ticket médio, ticket de cliente. CMV. CMV nem fala, né? Nesse ecossistema que eu falo que é um ecossistema, o CMV, né? Muito complexo, envolve tanta coisa. O pessoal não sabe, gestão de pessoas. Então, assim, tributário nem se fala. Então, o BWA que está aqui como parceiro foi um dos responsáveis pelo sucesso. Eu posso dizer que nessa última, foi quando eu conheci a BWA, no Mané. Posso falar o nome aqui? Pode. Você é franqueado de qual marca? Mané. Manda um abraço pro Bruno. Fala, Brunão. Valeu, Bruno. A BWA é uma parceira enorme, por exemplo, porque só de economia de imposto ali numa gestão que a gente fez foi mais ou menos 4%. Olha isso. Então, mesmo que você não tenha, às vezes, o conhecimento, você falou, né, dos pilares, né, para você, né, o franqueador, o franqueado e parceiros, né? Então, ter bons parceiros faz toda a diferença. Mas, de novo, não adianta terceirizar. Senão, ela só vai apontar. Se você não fizer nada com essa informação, não adianta nada. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai mergulhando nos números, pega um repasse e olha de cara ali, faz uma leitura de DRE, já tem muita oportunidade ali, né? E aí, mergulhando nessa gestão de pessoas, principalmente, nessa gestão financeira, a gente consegue ali uma lucratividade que antes não aparecia. E aí tem essa mágica que você falou. Então, essa mágica, ela vem de um suor que não está no valuation, né, de um estudo de retaguarda que não está no valuation e de uma presença na operação. Então, não é fácil. Não é fácil. Porque, muitas vezes, os franqueados não têm essa estrutura societária de um sócio cuidar, de repente, da retaguarda, do back-office, e um sócio ficar ali como operador. Às vezes a pessoa é até sozinha, né? Então ela tem que se desdobrar entre retaguarda e operação. E eu acho que precisa estudar. Se eu fosse dar uma dica, assim, pessoal, estuda. Tem que estudar. Quando eu decidi lá em 2015 mergulhar no negócio gastronômico como empreendedor, eu estudei. Capacitação, né? Capacitação. Você franqueado, além dos cursos da franqueadora, né? Não, muito além. Muito além. Você é empresário, não pode esquecer disso. Faça curso de tudo que você puder. Tá? Eu fiz curso de gestão financeira para alimentos e bebidas, porque tem diferença da gestão financeira, de um modo geral, para uma gestão financeira específica do nicho que você atua. Então, assim, faça cursos direcionados à sua operação. Então, fiz cursos operacionais, como cozinheiro, pizzaiolo, sommelier, atendimento ao cliente. Então, tudo que você imaginar, eu fiz. E quando a gente conversa com os franqueados, a gente vê que eles não buscam esse conhecimento, porque, de novo, eles acham que, de repente, a franqueadora é que vai dar todo esse suporte. Existem ótimos franqueadores,
como o Ímpetus, o grupo Ímpetus como franqueadora. Eu acho uma ótima franqueadora. Se eu comparar com o que eu já tive de experiência com outras franqueadoras, não tem nem comparação, né? Tem sim uma boa estrutura, tem sim uma boa assessoria, mas o franqueado ele precisa também ser dono do seu negócio e às vezes esquecer um pouquinho a franqueadora, mergulhar e atuar. Sabe quem estava conversando, e eu vi você falando, e eu vou até fazer um merchan aqui do meu livro, a gente entrevistou vários franqueados de alta performance, vários. E uma coisa que você acabou de falar para mim me lembrou muito, que foi a essência da gente escrever o livro, e a essência inclusive de ter esse programa aqui, tá, gente? É o franqueado entender que ele é um empreendedor. Eu sou franqueado. E assim, eu converso muito com o meu sócio, eu falo que é o Fábio, um abraço pro Fábio. Cuida da loja aí, Fábio. A gente conversa, até menos do que eu gostaria, mas a gente conversa um pouco da capacidade da gente fazer a diferença na nossa operação. O franqueador, ele entrega uma receita. Agora, que negócio, faz uma receita de bolo. Cara, é a prática, é você conhecer o seu fogão, conhecer o seu forno, ver a temperatura, conhecer o seu ambiente. Então, eu acho que você está falando é isso, né? Nós estávamos aqui conversando e eu contei aqui para o Rafael, para alguns de vocês que me acompanham já sabem, a minha história do Rei do Mate, dos 90 centavos. E ele falou do 1,80. O que é esse 1,80 que você falou? É o dobro do meu 90 centavos, já estou dobrando a meta. Exatamente o dobro, né? Que você estava contando desse ecossistema CMV. Me conta para quem está ouvindo a gente essa história do 1,80. Esse 1,80 foi fresquinho, né? Porque ontem eu estava fazendo uma reunião e o tema principal era CMV e compras. E eu dei esse exemplo que eu sempre dou sobre 1,80. Então, a gente está falando de gestão financeira, né? E gestão de CMV está diretamente ligada à gestão financeira do negócio. Tem que olhar o tempo inteiro. É que nem cortar unhas, tem que estar o tempo todo de olho ali. E aí eu dei esse exemplo do 1,80. O que é isso? Às vezes seu produto varia só R$1 na compra, né? E aí você fala assim, não, eu vou fechar com esse fornecedor aqui porque é só R$1 de diferença. Só que quanto você compra por mês? Então, às vezes, vai representar ali... se você tiver uma diferença ali de 1,80 do teu produto que custa de 35 para 36,80, sendo seu principal na sua curva A de venda ou de compra, naturalmente ali você vai ter em torno de 5,5% de variação no teu CMV. Então, quanto você compra por mês? Se comprar 7 mil, né, R$3.500. Isso por mês é pouco? E por ano? E aí esse 1,80 em tudo... E a forma de pensar, porque é para tudo. Isso que eu ia falar, assim, eu até vim falando com um sócio aqui no WhatsApp, vindo para cá, sobre uma decisão que a gente tomou, que não é só financeira a decisão, também tem a decisão do hábito. Então, se você tem o hábito de olhar para os pequenos detalhes, para os pequenos custos e trabalhar em cima deles e buscar soluções, a tendência é que esse hábito se expanda para tudo na sua operação. Então você passa a olhar para tudo e para todos com detalhe. E aí passa tudo ter importância. Junta 5% de ganho em cada pedacinho da operação, quanto não vai dar. Então o que eu falo, assim, às vezes, da onde que surgiu esse sucesso? Da mesma forma que você constrói um sucesso, você pode estar construindo sem querer a sua derrota também, quando você não olha para esse 90 centavos ou para esse 1,80. Então são soluções que às vezes a franqueadora não vai te dar, porque ela vai ter um olhar macro. O olhar micro tem que ser teu. Então, quando você tem uma ideia de fazer um cardápio ali direcionado para 90 centavos, é quando você faz uma gestão financeira do teu negócio e olha para 1,80, ou cuida da sua equipe de uma forma que você não tenha um turnover, que essa equipe consiga olhar para o seu negócio e conseguir a lucratividade desses 1,80 ou desses 5%, porque o valor, ele engana muito. Eu falo muito isso. Se a gente falar 1,80, o que é 1,80? R$1,80 não é nada. Mas se a gente falar de 5% de um volume, isso vai dar muita coisa. Você falou aqui de financeiro, DRE, e você soltou aqui de pessoas engajadas, de pessoas do seu time. Qual o fator, o que você atribui de fatores de sucesso, que você pegou essas operações, estava me contando aqui uma operação que dava prejuízo, mesma operação, mesma loja, mesma estrutura e passou a dar lucro. O que você atribui isso além da parte financeira que você já falou aqui? Seria pessoas? Eu acho que pessoas é essencial, não pelo jargão, né, que está na moda falar que pessoas meu Deus, pessoas. Pessoas sempre vai ser importante e a gente acaba negligenciando isso, infelizmente, ainda mais no nosso ramo, né, que costuma, infelizmente, tratar muito mal as pessoas. Eu falei de olhar para um DRE, então estou falando de fazer uma análise técnica de alguma coisa. Só que para sair do papel e ir para a prática, eu preciso de gente, né? E aí eu acho que o principal fator de mudança e o principal fator de sucesso em todos os negócios que eu participei e consegui virar, eu não consegui.
Nós conseguimos virar, sem demagogia nenhuma. Então, eu sempre começo olhando para as pessoas, para o que está faltando ali, para aquele cenário, para aquele ambiente se tornar minimamente decente para começar um processo que foi desenhado numa retaguarda e aí tem uma execução eficiente. Então, as pessoas vão comprando a ideia, vão adquirindo a cultura e vão executando. Então, para mim, é o principal fator. É o primeiro que eu olho. Eu cheguei em casas, por exemplo, e aí vamos falar de uma maneira geral, já considerando os 18 anos de experiência, para ninguém ficar imaginando se é aqui ou ali. Mas já cheguei em casa, por exemplo, que não tinha folga para funcionário aos domingos, sabe? É legislação trabalhista que a gente está falando. Ou seja, transcendeu... Gente é zero, transcendeu até a lei. Gente zero, transcende a lei. De falar que não paga metrô. Eu só pago um ônibus. Mas como assim? Você só paga um ônibus? O resto da pessoa faz o quê? Se vira? Se vira. Entende? Então, como a gente trata mal as pessoas e quer um resultado? O resultado vem da onde? O resultado não vem só da marca, da franqueadora. O resultado vem da unidade de negócio. E a unidade de negócio é feita de gente. Então, se eu não cuido dessa gente... Eles não vão cuidar de mim. Você tem algum exemplo? Como é que é? Eu gosto muito de trazer hábitos, trazer prática do dia a dia. Você tem algum exemplo que você poderia contar pra gente que você faz? Pode ser do financeiro também, que você não abre mão na sua gestão? Tipo assim, alguma coisa que você faz com frequência e consistência nas suas operações? Tá. O que eu não abro mão na minha operação são 2 pontos principais. 1, cuidar das pessoas. Porque se não cuidar, foi o que eu falei, não vai conseguir tirar do papel nenhum objetivo que você tem vai virar realidade, porque eles não vão comprar a ideia e sozinho você não vai conseguir fazer. Então você pode ser a pessoa mais rica do mundo em termos de dinheiro, você pode ter comprado aquela franquia, não ter passivo, você pode ter comprado à vista, que se as pessoas não quiserem, aquilo não vai andar. Não vai andar. Então o primeiro é cuidar. E se eu te der exemplos práticos de cuidado, eu acho que começar pelo básico, como eu falei, né? É se colocar no lugar. Não sei, eu acho que é porque eu já peguei muito ônibus, eu já tive que pegar muito ônibus, muito trem, eu já tive que andar, eu já tive que dormir, ficar acordado ali, virar à noite, porque não tinha ônibus para voltar. E aí talvez por isso eu tenha um carinho maior, porque eu sei o quanto é valioso. É sofrido. O quanto é valioso quando uma pessoa ela realmente se sente olhada e facilitar o negócio. Então, o que eu vejo assim, quando a equipe percebe que o proprietário, o sócio, ele está facilitando a vida dela, seja está dando uma condição melhor de transporte, de equipamento, de remuneração, né, de condição de trabalho de modo geral, ela compra a ideia e vai. E o segundo ponto que eu não abro mão é essa gestão de números de um modo geral. Então, como é que você faz isso? Você tem ferramenta, semanalmente você olha, como é que é a sua rotina de gestão de números no seu dia a dia? A minha rotina é semanal. Semanal? Eu separo ali 3 dias da semana, basicamente, e divido ele em números. Então, eu olho o financeiro de um modo geral, né? O outro eu vou olhar só para a parte de CMV, e o terceiro dia eu separo para venda, então, para marketing de modo geral. Até para olhar o número você não olha tudo de uma vez, você segmenta o seu olhar. Então, cada dia que você para olhar, você olha um bloco. Segmento, porque assim, quando eu vou pegar uma operação, a primeira coisa que eu faço é olhar o custo fixo dela. E eu ataco isso. Então, para reduzir ao mínimo possível esse custo fixo, para poder tornar essa operação, eu falo de ter uma base. Então, para mim, a base das operações vai ser sempre assim, cuidar desse custo fixo, cuidar da gestão de pessoas. Então, o seu equilíbrio, custo fixo e gestão de pessoas, a tendência é que eu consiga ter força, ter base para atacar a venda, para atacar o faturamento, para daí fazer ações de marketing, porque a minha base está feita. Então, eu tenho pessoas que vão comprar a minha ideia, eu tenho a gestão, base dos números, e aí sim eu consigo, com segurança, alavancar o negócio. Tomar decisão. Exatamente. Então, o financeiro, de modo geral, eu olho uma vez por semana e separo um dia só para CMV e compras, porque é muito complexo. É muito complexo. A gente trabalha com todas as ferramentas de cotação, por exemplo. A gente, na hora de fazer as compras, a gente tem a cotação, tem um processo de recebimento de mercadoria, tem processo de cuidar de desperdício, né? No meu caso, assim, falando como franqueado, eu até falei ontem, a gente tem gestão parcial de algumas coisas que acho que não tem.
Então, por exemplo, eu posso muito bem sinalizar para a franqueadora que talvez um produto esteja com uma margem que não é ideal. Porque a franqueadora, como eu falei, ela faz um desenho macro. Então, vamos supor que ela tenha olhado para a precificação daquele produto há 2 meses. Mas ela não tem um acompanhamento de cotação como eu tenho semanal. Ela não Como é essa operação. aproximação com a franqueadora? Você acredita que é fundamental que seja uma linha de... Bom, essa é uma pergunta meio óbvia, mas aí eu vou ser na prática, né? Que é fundamental ter uma via de mão dupla. Quer dizer, eles te dão informação, você também dá informação. Como que é isso na prática? Você tem ferramentas, você liga para o consultor de campo, você participa de encontro. Como é que é na prática essa troca? Como é que você passa para ele essas informações? Eu acho que a relação com a franqueadora, se ficar no padrão... Convenções, encontros e acabou, é muito longe. Não vai para frente. Então, eu acho que a partir do momento que você toma a rédea do teu negócio e começa a provocar a franqueadora no bom sentido, chamar ela para jogar o jogo não é junto, destrutivo. Né? Exatamente. Eu ligo para o meu consultor de campo e peço sugestões, eu falo, o que está dando certo? Será que outros franqueados em outras praças... Estou olhando para isso? Eu acabei de fazer, posso citar o Mané Ipanema aqui como exemplo, a gente acabou de fazer uma nova roupagem para menu executivo que partiu de outro franqueado. Muito legal. Então a gente percebeu numa reunião que um franqueado tomou uma atitude e foi positiva. Eu liguei para o consultor de campo e falei assim, toda a rede. Será que você pode replicar isso aqui para mim? Aí a gente analisou se era realmente replicar igual ou adaptar. A gente fez pequenas adaptações, né, porque o cenário é um pouco diferente. E está sendo um sucesso. Então, se a gente tiver essa humildade também para chamar... Aprender com outro franqueado, não só com o franqueador. Você vai chamar a franqueadora para jogar o jogo junto. Então, você pode aprender com outros franqueados, você pode aprender em algum podcast, pode aprender através de uma comunidade, você pode aprender através de uma assessoria ou através de conhecimento próprio e levar isso para a franqueadora, por que não? Então, se muitos franqueados eles colocam uma barreira e começam a brigar com a franqueadora. E a gente volta porque você falou no começo, né? A gente para de se capacitar, né? O franqueado para de querer aprender. Parece que ele se enfia na operação e ou alguém demanda para ele ou ele fica só olhando para aquele dia inteiro. Você tem que estar todo buscando aprender mais, conhecer mais, né? E assim, a gente percebe que já aconteceu com um franqueado, por exemplo, dele reclamar da franqueadora e ele não faz o básico. Então aí você chega na loja dele, a loja tá suja, ou o atendimento está muito ruim, a comida está fora do padrão. Então eu não estou aqui, né, passando pano para a franqueadora. Não, né? Claro. Sempre é o sistema. Vai ter oportunidade de melhoria. Mas o que eu percebo de um modo geral tem muito mais oportunidade para o franqueado melhorar do que a franqueadora em si. Até porque a franqueadora ela vai te dar a oportunidade de exposição de marca, né? Ela vai te colocar numa prateleira. Mas a pontualidade ali, a região que você atua, vai ser tão determinante quanto. Então não adianta você ter uma marca forte se você não tem ali uma atuação forte. Eu acho que às vezes isso se perde para alguns franqueados. Então tem que mergulhar na operação e tem que atuar de forma local, independente da franqueadora. E aí chama a franqueadora para jogar o jogo junto, que é o que a gente estava falando. A franqueadora percebendo que você está tendo gestão do teu negócio, que você está seguindo os padrões da marca, dificilmente ela não vai te dar uma atenção. Pelo contrário, ela vai até gostar que você chame para poder participar mais. E aí todo mundo cresce junto. Cara, eu vou te falar que eu até anotei aqui. Essa frase ficou mais ou menos solta, mas eu achei muito boa. Existe muito mais oportunidade do franqueado crescer vão localmente. me matar, né? Não, eu achei isso maravilhoso. Os franqueados vão me matar. Nós estamos num podcast voltado para franqueado, queridos franqueados. Mas isso é fato. Nós temos muito. Eu sou franqueado. Eu tenho muito mais janela de oportunidade de crescimento do que a minha franqueadora. Assim, eu posso aprender, eu posso desenvolver mais a minha área, eu posso desenvolver mais a minha equipe, eu posso ter gente melhor, eu posso conhecer melhor meu cliente. Isso é só meu. Eu posso crescer muito mais do que eu sou capaz de cobrar e de a franqueadora crescer também. Eu acho que essa frase ela é muito boa mesmo. Rafael, olha, o tempo voa, eu adoro isso aqui porque o tempo voa, a gente está chegando no final e eu sabe que eu tenho feito uma pergunta para todos os... Tem algum ponto que você queira trazer, que a gente não falou aqui, que você acha que é legal para quem está ouvindo a gente? Acho que já abordou os principais, não? Eu Então esqueci eu vou te de alguma perguntar coisa. um. Não, eu vou te perguntar um. Você falou de capacitação e esse aqui a gente não combinou, adoro fazer isso, pegar o cara de supetão. Isso é bom. Eu costumo pedir para as pessoas que vêm aqui
se tem alguém, algum livro, alguma música, algum filme, algum podcast que você compartilharia aqui, que marcou a sua vida ou marca a sua vida, às vezes um familiar, ou um filme que você, cara, isso aqui me deu um pensamento, me fez uma tomada de decisão, isso aqui sempre eu consulto. O que vem na sua cabeça quando eu te faço essa indagação? Tá, vou responder então de bate-pronto, tá? Boa. Quando você falou de filme, eu sou muito ruim de memória, tá? Mas acho que é A Procura da Felicidade, pode ser? É o do cara grandão. Do Smith, é o Smith? É. Ah, ele que por causa do filho, que ele vai lá, trabalha pra caramba. Em Busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade, acho que é esse. Esse filme, pra mim, ele marca essa questão do... Independente do cenário, você faz. E aí... porque assim, a gente domina muito pouca coisa, né? Eu acho que o principal que a gente domina é a nossa atitude. Então, se eu não tiver o mínimo... Né? Se eu não é que eu... Não é só, é só você querer que vai acontecer. Também sei que não é isso e não passo o pano pra isso. Mas se você não tiver o mínimo de atitude, eu não tenho como cobrar de ninguém. Concorda? Então veio esse filme na cabeça na hora. E o primeiro livro e único livro que eu lembro quando alguém fala de livro pra mim é o livro da Disney. Como é que é o nome do livro da Disney? O Jeito de Encantamento. Jeito de Encantamento, né? Jeito Disney. Jeito Disney. O Jeito Disney. Acho que é esse o nome, o Jeito Disney. Esse é fantástico porque eu trabalhei numa grande rede, eu fui gestor de uma grande rede que não é franquia, mas trata as unidades como se fossem franqueados. Então é como se eu fosse um franqueado dessa rede. E a atenção aos detalhes é uma coisa muito importante. Então eu acho que o Jeito Disney é o Jeito Disney de encantar clientes, lembrei. O Jeito Disney de encantar clientes. Esse livro vai falar muito dessa importância da cultura. Mas o que é a cultura? As pessoas falam muito isso. Você tem que ter a cultura da empresa. A empresa é uma pessoa jurídica. Ela não tem alma. Quem tem alma é gente. São as pessoas que fazem parte dessa empresa. Então, se você não cuida das pessoas e transfere para essas pessoas essa cultura e elas compartilham disso, você nunca vai ter uma cultura empresarial. Concorda? A empresa não vai ter como surgir uma cultura do nada. E o Jeito Disney de encantar cliente, ele fala muito dessa atenção aos detalhes que fazem diferença. Então aqui, por exemplo, a gente está num ambiente super agradável, bem cuidado, né? Eu cheguei, você já me acolheu, já me ofereceu água, café. Isso é básico, Rafa, isso é básico, isso é pouco. Não, isso vai fazendo toda a diferença. Então foi o que eu falei do franqueado, que às vezes reclama do franqueador, que realmente pode ser que a franqueadora não esteja dando uma assessoria, mas ele mesmo não está, de repente, atento aos detalhes. Fazendo a parte dele. E se ele não está atento aos detalhes físicos, vamos dizer assim, imagina nos números ali que estão escondidos. Então, para mim, são esses dois. O filme, acho que Em Busca da Felicidade e o da Disney, o Jeito Disney de encantar cliente. Rafael, cara, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, muito obrigado. Já notei várias coisas aqui que eu vou colocar nos nossos insights desse episódio. Obrigado de coração por ter vindo aqui, atravessado a cidade. Você estava lá no Recreio, estamos aqui no Pier. Então, assim, muito obrigado demais. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigadão. Prazer foi meu. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Demais. E me inclui aí em contato com a galera aí, porque trocar é bom demais. Boa. Esse é o conceito. Aproveitando, esse é o conceito da community. Já vou convidar você aqui a seguir as redes sociais e se cadastrar aqui para receber nossos insights aqui periódicos. E mais uma vez agradecer os parceiros, BWA, a BWA Global. De novo, se você quer extrair o melhor do seu negócio, você precisa conhecer a BWA. Às vezes a gente dá atenção que a contabilidade, que é um pilar super importante para o nosso dia a dia, é no seu negócio. Então eu quero reforçar você a conhecê-los e fazer o diagnóstico. É um presente, fazer o diagnóstico para você poder entender um pouco desses números e poder tomar decisões com mais assertividade. Quero também agradecer a franquia Extranet, que está aqui também cuidando da gente e principalmente cuidando das operações. O foco da franquia Extranet é uma plataforma, uma intranet, com uma série de módulos: comunicação, expansão, gestão de loja, educação, treinamento, comunicados, marketing, customização de peça, tudo isso para ajudar o franqueado a performar melhor e você, franqueador, ter acesso a mais informação. O AV Franquia, que já é um parceiro do nosso setor, quero te convidar você a conhecer mais sobre o AV.
Aqui embaixo tá todos os dados deles. E mais uma vez agradecer. Se você gostou, conta para todo mundo, divulga, participa. Se não gostou, conta só para mim. Brincadeira. Mais uma vez, sempre faço a brincadeira. Mas é uma verdade. Me conta onde a gente pode melhorar, porque a gente está aqui para crescer. E o objetivo é ajudar você, franqueado, a performar melhor. Ajudar franqueadores a ajudarem seus franqueados também a performar melhor. Valeu, pessoal. Até mais. Divan com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community. Você e sua franquia cada vez melhores.